Será que ele tem bons graves, médios, agudos, é confortável, a captura de microfone é razoável ou não? Nesse vídeo aqui você pode conferir todos esses detalhes a respeito desse headset e a minha experiência de uso com esse headset. Então, sem mais delongas, vamos aqui a todos os detalhes dele. Vamos lá! Começando aqui então pela estrutura física, pessoal, na minha opinião, esse headset aqui tem notas 8 a 10 aí em relação à sua estrutura física. Ele é muito bem construído, o design dele me agrada bastante, na minha opinião ele é bem bonito e ele tem um design sóbrio, você vai conseguir utilizar ele com a maioria dos setups, seja para jogos ou para reuniões aí de escritório. Ele tem um ótimo microfone, quando conectado ao hubzinho USB dele, ele fica aí nota 10 também. Ele faz um bom filtro de anti-ruídos, pelo menos aí a ruídos pequenos, ventiladores, ventoinhas de computadores, esses ruídos mais corriqueiros aí que a gente costuma ter em escritório ou mesmo no quarto com o computador ligado. Esse microfone aqui com o hubzinho conectado direto no computador já vai fazer esse bom filtro naturalmente. Em relação ao seu conforto, nas earpads ele tem aí a produção de espumas Foam, ou seja, elas são muito confortáveis. Na parte de tecido, ele é feito em courino, tanto na headband quanto nas earpads. São confortáveis, fazem certa vedação do som externo e não fazem muito calor e não absorvem muito suor em relação ao que a gente tem em outros modelos. Em relação às suas conchas, eu diria que elas têm o tamanho adequado para cobrir a maioria dos ouvidos internamente aqui, sem fazer a pressão no ouvido. Vai ficar aí as medidas para você conferir se elas te agradam ou não. Em relação à usabilidade e longas horas de utilização, ele é bem adequado para utilizações longas. Você consegue utilizar ele de 3 a 8 horas tranquilamente, sem ele ficar desconfortável mesmo com óculos. Ele não faz muita pressão aqui nas earpads, caso você esteja utilizando com óculos, não vai te incomodar nos ouvidos. E aqui na headband, diferente do Astro A10, por exemplo, que costuma fazer uma alta pressão para baixo, ele não incomoda em nada ao utilizar ele por longo período. Ele é muito confortável nesse sentido, aqui você consegue utilizar ele por novamente várias e várias horas. Em relação às funções do headset, ele tem apenas aqui o potenciômetro de volume para você diminuir e aumentar o volume diretamente pelo headset, e ele tem um botãozinho aqui de mute e desmute, que quando você aperta, ele liga aqui um pequeno LED no microfone, sinalizando o mute e desmute dele. De ponto mais negativo desse headset, eu diria que é a construção aqui do seu cabo. Por em torno de 350 a 500 reais, que é o valor que você encontra esse headset aqui, eu diria que eles poderiam ter caprichado um pouquinho a mais em relação a isso e feito um cabo removível para que a gente possa fazer a substituição caso este cabo aqui quebre. Embora que este cabo USB que acompanha com ele, o cabo USB e o cabo P3, é bem grosso, é bem resistente, é feito de nylon, entre outros headsets que eu já trouxe aqui, com certeza é um dos mais bem construídos em relação a outros modelos dessa faixa de preço. De últimos detalhes, nós podemos contar aí com 300 gramas de peso do headset, ele tem em torno de 3 centímetros de ajuste de altura, ele tem mais ou menos de 15 a 30 graus aqui de angulação para você ajustar nos ouvidos, ele não é giratório aqui nas earpads, ou seja, elas ficam sempre fixas nesse sentido, e apesar de ser flexível, na minha opinião, o Astro A10 geração 2 ainda é o mais flexível de todos. Ele com certeza tem uma alta durabilidade e uma alta flexibilidade, mas eu não arriscaria muito em comparação a outros modelos também. Agora aqui você pode conferir um pequeno teste de captura de áudio desse headset com a entrada P3 e com a entrada USB. Neste momento eu estou utilizando o microfone profissional da Blue Yeti para você conferir, caso queira conferir a diferença entre um headset e um microfone profissional. E já vamos agora para o teste de captura de áudio com o P3. Bom pessoal, esse daqui é um teste de captura de áudio com o HyperX Cloud 3 sem o adaptador USB, ou seja, ele está conectado diretamente no meu computador pela entrada P3. Então vocês podem ver aí como fica a captura de áudio do microfone do headset HyperX Cloud 3 diretamente na entrada P3. Agora eu vou mudar para a entrada USB. Já que então, pessoal, pela entrada USB, o HyperX Cloud 3 ele melhora significativamente a captura de áudio, principalmente aí em questão a ruídos e captação de ruídos, no caso em relação ao headset. A captura do microfone começa a filtrar mais isso daí nativamente. Via software, não tem nenhuma opção que possamos fazer no software da HyperX. O NGenuit, cadê aqui? Isso mesmo, o NGenuit não tem nenhuma possibilidade de configuração do microfone que nós podemos fazer aí em relação à captura de áudio, a não ser habilitarei a função de monitoramento e também diminuir ou aumentar a captura do microfone do headset. Nós só podemos fazer esses dois tipos de configuração em relação ao headset. Então pessoal, com os testes feitos aí de captura de áudio, na minha opinião, com certeza o microfone sempre vai se sobressair em relação aos headsets. Mesmo os da Logitech, que vem com a tecnologia da Blue, eles ainda perdem em relação ao microfone diretamente e
feito estritamente para isso, fazer a captura de áudio. Mas esse headset, o Cloud 3, com certeza transmite muita qualidade quando conectado ao cabo USB. Aí ele faz o filtro de anti-ruído naturalmente e consegue fazer uma captura de áudio decente para nós. O único inconveniente em relação a esse microfone é que se você não fizer os ajustes corretamente, tanto na altura de volume de saída de áudio do headset, quanto de captura de áudio do microfone, eles vão acabar capturando o que o outro está tocando. Então, se você estiver ouvindo uma música muito alta, os drives de 53mm dele vão expor o som, vão acabar vazando o som, e o microfone, se estiver com a captura de áudio configurada para a potência máxima, por exemplo, vai acabar pegando isso. Então você tem que fazer um ajuste bem fino lá entre as diferenças do que você vai ouvir e do que você vai falar quando você estiver utilizando esse headset. Agora, em relação à saída de áudio, como eu disse anteriormente, esses drives de 53mm entregam muita potência de volume. Então você consegue ter aí um áudio bem ensurdecedor para quem gosta aí desse tipo de usabilidade no headset. Já para quem gosta de áudios mais moderados, é só você abaixar, ele vai atender bem. Em relação à qualidade de áudio, mesmo no volume máximo, você não perde qualidade de áudio com esse headset. Os graves, médios e agudos continuam com a mesma qualidade quando você diminui o volume ou aumenta no máximo. O único ponto crítico mesmo é em relação à diferença de vazamento de áudio das earpads com a captura de áudio do microfone. Um detalhe especial também, esse headset vai ser compatível com praticamente todos os dispositivos, Mac, PC, PlayStation 5, Xbox, qualquer versão dos videogames em si. Você pode utilizar ele com o cabo P3 ou com o cabo USB. Dependendo do dispositivo que você for utilizar, ele vai aceitar apenas o cabo P3. No cabo P3, eu sinto um pouco de perca de qualidade dos graves, médios e agudos, então talvez para jogos, e até por isso que no meu vídeo de primeiras impressões eu não senti tanta diferença para jogos, eu diria que ele não entrega tanta qualidade para jogos. Já para músicas, e também utilizando o cabo USB, que aí eu consigo utilizar a função DTS-X, ele melhora muito em relação à qualidade de áudio do P3, principalmente e mais destaque aí nos graves. Agora, novamente, e reforçando, para jogos eu não senti tanta diferença em relação a outros headsets que eu trouxe. Ele vai transmitir uma qualidade de áudio muito agradável, mas não vai ser significativamente relevante. Por exemplo, para você que joga jogos FPS, onde precisa distinguir diretamente e corretamente onde estão os inimigos. Tem outros fones estéreos que são melhores nesse sentido aqui ou tão bons quanto ele. De opinião final a respeito desse headset, o HyperX Cloud 3, eu diria que ele é uma compra bem razoável para você que deseja ter um headset de qualidade aí no seu setup, mas que tem outras opções que competem ou até se saem sobre um pouco melhor em relação a este modelo aqui. Os HS55 e 65 da Corsair, eu diria que se sobressaem melhor em relação à qualidade de áudio para jogos. O W820NB da Edifier se destaca aí com um som high-res em relação a esse headset aqui, porém ele é um headphone, então seria para você ouvir mais músicas ou alguns jogos mais single player, onde tenha mais destaque aí nesse tipo de som. Ou então você pode talvez investir um pouquinho mais e ir para os headsets da Logitech, como por exemplo o G Pro X, que tem qualidade de microfone da Blue e vem mais filtros de anti-ruído, você pode personalizar ainda mais a sua captura de áudio, ou o G733 também da Logitech. Isso tudo mantendo aí a sua relação de custo-benefício, que você vai encontrar esse headset em torno de 400 a 550 reais. Se você encontrar ele por 300, 350 reais, com certeza é uma super compra, você não deve se arrepender a respeito dessa compra aqui com a qualidade do headset. Novamente, você precisa fazer algumas configurações bem finas em relação à saída de áudio e à captura de microfone dele, para que um não fique vazando e o outro não fique capturando isso desnecessariamente. E também você precisa ter muito cuidado em relação ao cabo aqui, pois ele não é removível. Poderia, por esse valor, na minha opinião, ser um cabo removível, mas infelizmente a HyperX não o produziu dessa forma. E se você decidiu comprar esse headset e quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Eu sugiro realmente que você dê uma olhada nos outros modelos que eu citei, vão estar no card, no primeiro comentário fixado também para você dar uma olhadinha. Entre este daqui e o G Pro X da Logitech, eu acho que eu iria mais para o G Pro X da Logitech. Eles estão com a faixa de preço aí razoavelmente parecidos, porém, como eu disse no vídeo anterior, o software da Logitech permite mais controles em relação tanto ao microfone quanto ao equalizador de saída de áudio. E eu não tive o problema de vazamento de áudio com o da Logitech. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!